Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goal. Eu sou o Luiz Felipe e a partir de agora a gente fala da Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2025, com a 21ª rodada quase encerrada, faltando apenas um jogo entre CRB e Atlético para finalizarmos essa que é a segunda rodada do retorno. A rodada começou na sexta-feira, com jogos no sábado, no domingo, segunda e também para fechar na terça com o CRB e Atlético. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal para a gente falar tudo sobre a segunda divisão. Vamos nessa, a rodada começou na sexta com a vitória da Ferroviária, 2-1 para cima do Amazonas. Ferroviária vinha de 6 jogos sem vitória e agora já consegue 2 vitórias seguidas, saindo da zona do rebaixamento e abrindo vantagem para lá. O Amazonas, agora 4 jogos sem vitória, é o lanterna. No Couto Pereira, Curitiba e Chapecoense empataram por 0-0. Curitiba 4 jogos sem derrota e a Chape já 7, uma boa sequência, é a maior sequência aí vigente de invencibilidade no campeonato nesse momento da Chape, 7 jogos sem perder dentro do G4, mas com esse empate viu diversos adversários se aproximando. É o caso do Remo, caso do Criciúma, do Cuiabá, Vila Nova que ganhou também, muitos adversários da Chape ganhando, como o Remo, que a gente tá vendo aí logo na sequência, abrindo o sábado, venceu o América Mineiro por 1-0 em Belo Horizonte, a segunda vitória do Remo fora de casa. O América está 7 jogos sem vitória. O América, pela primeira vez dentro da zona de rebaixamento, termina essa rodada entre os 4 piores. Serrinha deu Goiás, 2-1 para cima do Operário. O Fantasma estava 5 jogos sem perder, mas enfrentou o líder dessa vez aí mais embaixo, esse buraco, né? E aí o Goiás venceu e assumiu, na verdade manteve, né, a sua liderança, mas abriu 2 pontos de vantagem para o Curitiba, que só empatou. Fechando o sábado, Volta Redonda e Novo Horizontino empataram por 0-0. Esse empate foi suficiente para o Voltaço terminar fora da zona do rebaixamento, conseguindo ultrapassar o América Mineiro, empurrando o Coelho pro Z4. E o Novo Horizontino segue com alguma folga dentro do G4, mas não dá mais para perder ponto não, porque a galera que está fora dos 4 melhores está se aproximando bem. É o caso do Avaí, que venceu o Cuiabá na ressacada, 2-0, um confronto direto, muito importante para o Leão. Se aproxima bastante ali do Remo e também da Chapecoense. Nesse momento é o 7º colocado. 2-0 também o Atlético Goianiense venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. O Atlético estava muito próximo da zona do rebaixamento. Com essa vitória dá uma recuperada. E o Botafogo, que venceu na rodada anterior, segue no grupo dos 4 piores. Nessa segunda-feira, tivemos 2 jogos bem interessantes. O Criciúma, uma virada espetacular, meteu 4-2 para cima do Atlético Paranaense, que chegou a abrir 2-0, mas o Criciúma no Heriberto Rios foi buscar a virada com 2 gols do Rodrigo Fagundes, o zagueirão. Criciúma vencendo e se aproximando muito, tá só 2 pontos da Chapecoense. Criciúma, aliás, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos e o Atlético Paranaense completou 7 jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro e quase sempre perdendo nos minutos finais ou tomando viradas, né? Na Curuzu, o Vila Nova venceu o Paysandu por 1-0, acabou a sequência invicta do Paysandu de 9 jogos, não completou o 10º, perdendo em casa pro Vila, e agora já são 4 jogos sem vencer, né? Porque ele vinha de 3 empates seguidos. E na terça-feira a gente vai ter no estádio Rei Pelé o jogo entre CRB e Atlético, fechando a rodada. Então é isso, Paysandu continuando na vice-lanterna do Brasileirão. Vamos para a classificação para a gente ver como tá tudo? Liderança do Goiás, 41 pontos ganhos até aqui no Campeonato Brasileiro. Goiás conseguiu vencer na rodada e contou aí com um empate do Curitiba com a Chapecoense no Couto Pereira para voltar a ter 2 pontos de frente. Eles estavam empatados, né, na rodada anterior com 38 e agora Goiás tem 41 e o Coxa 39 na segunda colocação do campeonato. Vem de empate com a Chapecoense, mas se mantém aí nessa disputa do título contra o Goiás. Aparentemente só os 2 nessa batalha, pelo menos por enquanto, em busca do troféu aí da segunda divisão. Terceiro lugar o Novo Horizontino com 36 pontos. Novo Horizontino numa sequência de empates aí bem clara, né? O Novo Horizontino já com 9 empates no campeonato. Então 36 pontos, empata bastante e isso impede ele de brigar pela liderança aí do campeonato, mas vai se mantendo no G4. Mas essa vantagem, o Novo Horizontino já chegou a ter 8 pontos pro quinto, né? Agora ele tá só a 3 pontos do Remo, que já está colado ali, 4 pontos do Criciúma, 4 para o Avaí, 5 para o Cuiabá, vantagem bem pequena, está perdendo a gordurinha aí o Tigre. Quarto lugar a Chapecoense, 34, conseguiu um bom empate fora de casa com o Curitiba, mas na tabela esse resultado não foi bom, porque permitiu que todo mundo encostasse, né? O Remo venceu e encostou, o Criciúma venceu, o Avaí também, o Cuiabá ganhou, o Vila Nova ganhou,
enfim. O Cuiabá não ganhou, né? O Cuiabá foi derrotado pelo Avaí, mas o Cuiabá já vinha com uma pontuação um pouco mais alta desde antes. Então a Chape agora é muito mais acossada pelos seus adversários. Mas tivemos mais uma rodada que vai se encerrar com esse G4 formado por Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Chapecoense. 5 rodadas seguidas com esses 4 primeiros. Quinto tá o Remo com 33. Vitória muito importante contra o América. Segunda vitória fora de casa do Leão. Tá bem próximo, 1 ponto atrás da Chape. Sexto, Criciúma, 32. Venceu de virada o Atlético Paranaense, voltando a vencer, né? O Criciúma tinha perdido pro Operário na rodada anterior, agora volta a ganhar. O Criciúma, que tem aí 5 vitórias nas últimas 6 rodadas, tem uma arrancada espetacular que começa lá no final do primeiro turno, né? O Criciúma chegou a fazer parte da zona do rebaixamento, ali pela 11ª rodada, por aí. Depois disso começou uma arrancada bem interessante o Tigre e tá na briga pelo acesso. Assim como o Avaí, que é sétimo, 32 pontos, tem uma vitória a menos do que o seu adversário estadual, né? O Criciúma, ele tem 8 vitórias apenas no campeonato contra 9 do Tigre. Oitavo lugar, o Cuiabá, tem 31 pontos, perdeu nessa rodada no confronto contra o Avaí. Nono, o Vila Nova, tem 30. Fundamental a vitória contra o Paysandu. O Vila, que vinha de 2 derrotas seguidas, consegue vencer fora para voltar a continuar pensando em G4, né? Se tivesse perdido, estaria 7 pontos atrás do quarto. Com essa vitória tá 4 pontos só, continua na batalha. E aí já tem um recorte, né, de 3 pontos para o 10º, que é o Atlético Goianiense, com 27, ganhou do Botafogo nessa rodada 21, no domingo. 11º lugar o Operário, tem 26, acabou perdendo para o Goiás, vinha de 5 jogos sem perder, né? Mas enfrentou o líder, aí fica mais difícil. 12º o Atlético Paranaense, 26 pontos, 8 pontos atrás do quarto. O Atlético, que entrou como favorito da temporada na Série B, amarga aí uma condição de meio de tabela, até abaixo do meio da tabela, a partir de baixo, na segunda página da tabela, a gente pode dizer assim. Não consegue engrenar o Furacão, sempre tomando gols nos minutos finais, tomando algumas viradas. Complicado para o Furacão. 13º Ferroviária tem 26, com uma vitória a menos do que o Atlético. 14º lugar o CRB tem 25, ainda joga na rodada contra o Atlético. Aliás, quem vencer esse jogo no Repelé termina a rodada no 10º lugar. Se der empate, eles vão continuar no mesmo posto. 15º Atlético, 24, fora da zona do rebaixamento. O Volta Redonda tem 22 pontos. O Z4 é formado pelo América Mineiro com 21, o Botafogo de Ribeirão Preto 21, o Paysandu, que perdeu finalmente, tem 21, Lanterna, o Amazonas tá com 20 pontos no Campeonato Brasileiro. Então o Z4 formado por América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto, Paysandu e Amazonas. Vamos aos principais artilheiros da Série B do Brasileirão na temporada 2025. O Pedro Rocha, do Remo, tem 10 gols, é o maior goleador. Anselmo Ramon, do Goiás, aparece com 7. Também 7 gols para o Carlão, da Ferroviária. E aí com 6 gols, logo na sequência, o Neto Costa, do Atlético. Mailton, lateral da Chapecoense, e finalizando a lista, o uruguaio Kevin Ramírez, do Amazonas, 6 gols para ele. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá quase encerrada a segunda rodada do retorno, 21ª do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. E por aqui na Gol a gente vai até novembro, acompanhando até a rodada 38, a última, lá no final do ano, para saber quem sobe e quem cai na Série B. Um abraço!